Certo. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Gladir. Muito obrigado pelas lindas músicas de sempre. Gladir vai inspirando a gente, né? Essa música do passarinho no canto de cantar. Eu vejo um passarinho e começo a cantar essa música o tempo todo. Acho que o passarinho já canta a música do Gladir, inclusive. Nem pia mais. Já canta essa, é a melodia, o hino oficial deles, é essa já. Muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Tem muitos anos que eu não vou a Ribeirão. A última vez que eu tive, acho que tem mais ou menos 23 anos, que é a última vez que eu tive na cidade. Então, foi um casamento de um amigo, que era o Ricardo Wesley. Na época, ele era da Igreja Congregacional. Então, mas surgiu essa oportunidade. Então, essas coisas boas que uma situação ruim nos permite, né? De por esses meios, estar conectado. Eu fiquei pensando, né, nessa situação de confinamento que nós estamos vivendo, e eu pensei, então, em compartilhar com vocês uma palavra também recebida numa situação de confinamento. O apóstolo João, confinado por outras razões, né? A gente, por uma razão sanitária, ele, por uma razão política, religiosa, confinado, não teve o impedimento de receber no seu confinamento uma visita do Espírito, uma visita do Senhor. Então, mesmo nós confinados em nossos lugares, estamos também sempre sujeitos a essa visita especial do Senhor. A gente faz isso por meio da sua palavra, que é a palavra eterna que chegou até nós e nós a temos registrado em nossas mãos. Mas é uma palavra muito especial que o Senhor dá a João, e é um momento de revisão para a igreja, que é um momento muito parecido com o nosso momento agora. Essa crise, de alguma forma, nos pegou de surpresa. E eu fico perguntando por que nos pegou de surpresa, né? Às vezes, digo, se nos surpreendeu, talvez nós estivéssemos com a atenção no lugar errado. Mas de qualquer forma, essa crise também é uma oportunidade de rever coisas. E eu gosto bastante da maneira como o capítulo 1 de Apocalipse começa, porque começa com uma revelação de Jesus. E, em seguida, os próximos capítulo 2 e 3, essa revelação que é apresentada no capítulo 1 é aplicada a cada uma das igrejas. Cada uma das igrejas, algum detalhe que foi apresentado de Jesus no capítulo 1 vai ser destacado no capítulo 2 e no capítulo 3 para cada uma das igrejas. Uma das coisas que me chama a atenção é que provavelmente esse texto do Apocalipse foi escrito próximo do ano 90, início dos anos 90, então o que eu vejo é que 60 anos após a morte do Senhor, foi necessária uma visita renovada do Senhor à sua igreja. Provavelmente porque essa igreja do Senhor, essas igrejas do Senhor espalhadas por essa região, estavam mais parecidas ao seu entorno do que ao seu Senhor. Então, foi necessária uma visita nova do Senhor à sua igreja para que essa percepção do Senhor renovada renovasse a sua igreja também. É como se nós disséssemos assim, para haver uma eclesiologia renovada, é necessário uma cristologia renovada. Então, que às vezes a nossa cristologia está tão deficiente que não nos permite fazer frente aos desafios que nós encontramos no entorno. Então, a grande revelação do Senhor para João é dizer que, João, a realidade não é tudo que você vê. Eu vou descortinar para você aqui uma realidade para que você veja que no centro da história, o centro da história não está em Roma, para começar, e no centro da história tem um trono e esse trono está ocupado. Então, essa expectativa da esperança cristã, né? A gente vive entre essas duas realidades. De um lado, a gente tem um túmulo vazio na história, de outro lado, temos um trono ocupado. Então, isso dá muita esperança para a gente, pensar sempre que a maneira como nós cristãos vivemos a nossa vida está nessa realidade marcada por esses dois marcos importantes na história. De um lado, um túmulo vazio, o Senhor ressuscitou. De outro lado, no centro da história, há um trono, e esse trono não está vazio, esse trono está ocupado, e nesse trono está aquele que é o único digno de contar a história de verdade, de abrir os livros. Então, para nós
vivendo nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo, é bom ter essa percepção renovada de Cristo, que a realidade não é tudo que os nossos olhos veem, a realidade é mais ampla que nossos olhos veem. Uma das coisas interessantes na literatura apocalíptica, ela tem dupla finalidade, né? A literatura apocalíptica, ela mostra para a gente o seguinte: existe uma realidade futura que nossos olhos não veem, mas que interfere na maneira como nós vivemos hoje. Então, é como aquela mãe que recebe o atestado no hospital de que está grávida. E aí a família começa a viver à luz de uma realidade que ela não vê, mas já começa, por exemplo, a economizar para a fralda, que é a grande despesa desse período, não é? A segunda finalidade da literatura apocalíptica é de abrir os nossos olhos para uma realidade presente que nós não vemos, mas é presente. Então, João tem os seus olhos abertos, descortinados, esse é Apocalipse, para que ele veja que nesse momento na história existe um trono, e esse trono está ocupado, e esse trono tem aquele que é o único digno de abrir o livro da história. Então, em muitas situações históricas difíceis, se a nossa cristologia como igreja for uma cristologia deficiente, nós não conseguimos fazer frente aos desafios que nós temos como igreja. E o que acontece quando nossa cristologia é deficiente é nós nos tornamos mais parecidos como igreja ao nosso entorno do que ao nosso Senhor. E aí a igreja vira uma caricatura do presente. Então a gente pode chegar ao ponto de, como na igreja, por exemplo, de Laodiceia, de adorar o Senhor com o Senhor do lado de fora, por exemplo. Então, e o Senhor tem que bater a porta e dizer, olha, eu quero entrar aí, esse culto é para mim, né? Então, e a coisa é impressionante porque quando nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. Ou seja, toda falha de adoração, ela tem uma dimensão ética importante. Então, algumas das opções que muitas vezes a igreja militante faz revela mais a sua cristologia deficiente, revela mais a sua adesão aos padrões do seu entorno do que uma fidelidade ao Senhor a quem ela adora. E aí é necessário, então, que o Senhor, uma vez mais, visite a sua igreja, se revele à sua igreja, para que a igreja, tendo uma perspectiva do Senhor renovada, viva vidas diferentes. Que seja ou seja, eu diria assim, nós nunca nos sentimos plenamente confortáveis no mundo onde nós estamos, né? Porque a nossa presença é sempre de sal e luz, ou seja, a gente está inserido, mas não assemelhado. Então, é sempre uma presença tensa. E você vai perceber que nas cartas que em algumas das igrejas nem perseguição é mencionado, de tão ajustado que a igreja estava no sistema. Então, eu gostaria de visitar uma dessas cartas, a primeira carta especificamente, e ver assim, num contexto no qual nós estamos vivendo, a pergunta é: a nossa percepção de Cristo, a nossa cristologia, nos permite fazer frente aos desafios que nós temos hoje ou não? Quais são os desafios que essa situação que o país vive apresenta para a igreja? Quais são os desafios que essa pandemia nos coloca? E aí a pergunta é: muitas vezes nós estamos tão atônitos como a realidade ao nosso entorno. Talvez porque a presença de Cristo ficou desconfigurada em nosso meio. Talvez porque a presença de Cristo ficou cristalizada ou congelada nos nossos credos, nos nossos documentos, mas não é uma presença viva da maneira como nós deveríamos viver. Mas nós temos Cristo na liturgia, presa na liturgia, ou preso no nosso credo, preso nos nossos costumes, ou numa cristologia deficiente. Então, a grande pergunta que a gente precisa fazer agora é se a percepção que nós temos de nós como igreja se corresponde à percepção que o Senhor tem de nós como igreja. Então, ele diz, olha, eu ando no meio de vocês, eu conheço as suas obras. Então, a pergunta é, ok, a percepção que nós temos como igreja corresponde à percepção do Senhor? Se não, onde é que nós estamos falhando? O que está acontecendo? Então, com essa situação que nós estamos vivendo hoje, onde nós estamos vivendo uma crise humanitária que revelou aqueles problemas que por séculos a gente vem colocando debaixo do tapete da história. Então, uma crise no nosso modo de viver, uma crise no nosso modo de produzir, uma crise no nosso modo de consumir, uma crise no nosso modo de conviver.
essas crises nós fomos colocando para debaixo do tapete e agora a pandemia veio e trouxe à luz do dia essa crise. É interessante que nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve aquele fenômeno do Katrina, algumas igrejas não sobreviveram à crise do Katrina, não conseguiram sobreviver. Porque estavam tão organizadas de um jeito tão... onde o vínculo era tão frágil, onde a igreja era mais o evento do que o vínculo. E aí, quando o vínculo é frágil, crises como essas destroem as coisas. Então, é possível que nós, como no Brasil, também vejamos isso no futuro, que, dependendo da maneira como a igreja se organiza, que não vai conseguir sobreviver a essa crise. Outras têm mostrado, no meio dessa crise, a qualidade do vínculo, o quão é importante esse vínculo orgânico conseguido por Cristo na cruz, que, apesar de estarmos separados fisicamente, a igreja segue com uma vitalidade impressionante. Esse final de semana, por exemplo, eu tenho ouvido de várias igrejas onde a contribuição financeira aumentou ao invés de diminuir, porque as expressões de generosidade passaram a se tomar um lugar tão importante na liturgia, no culto, que a solidariedade, que a empatia encorajou a igreja a contribuir mais do que vinha contribuindo até antes da situação de crise. Ou seja, você vê a vitalidade presente. Outras estão em crise porque justamente não pode sobreviver com a falta de contribuições, porque tem um esquema de contribuição, de várias contribuições no mesmo dia, esses esquemas que a gente conhece de igrejas que necessitam de um certo tipo de ingresso, que a gente fica um pouco assim assustado, mas que talvez não sobrevivam. Esse é o outro lado bom da coisa, né? Talvez não sobrevivam. Uma outra coisa que essa crise tem permitido, por exemplo, durante muito tempo a presença evangélica nas mídias, ou na TV, por exemplo, descaracterizava a igreja. Eu tenho hoje amigos que me dizem assim: puxa, eu tenho familiares meus que detestam igreja, detestam o que vê na TV, mas tem tanta igreja agora no YouTube, tanta igreja agora no Facebook, tanta live, que eles estão participando como família. Então, é uma oportunidade de eles verem um outro tipo de igreja que eles não conheciam, que eram igrejas que não estavam presentes nesse meio, e agora, como nós só temos esse meio para nos conectarmos, contrabalanceou. Então, eles conseguem ver, ok, tem aquilo na televisão, mas também tem isso que eu assisti aqui no YouTube, na live, com alguém, e aí estão descobrindo uma outra faceta da igreja que estava ausente desse espaço também. Então, as crises são sempre oportunidades. Mas a pergunta que eu quero fazer com vocês hoje é essa. Nessa crise, que tipo de realidade da nossa igreja foi revelada? Será que a nossa percepção como igreja corresponde à percepção de Cristo como igreja ou não? Será que a nossa percepção de Cristo, de que forma se evidencia na maneira como nós vivemos como comunidade? Eu vou usar, então, a igreja de Éfeso, que é uma igreja bem conhecida de vocês, esses primeiros 7 versículos do capítulo 2, que é a primeira das 7 cartas a essas igrejas. Eu vou ler para vocês o texto aqui. Diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, na sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, Cristo demonstra o cuidado por suas igrejas, a se dirigir a cada uma delas de acordo com a sua necessidade.
ele faz com uma aprovação, ele faz com uma repreensão, ele faz com uma exortação e sempre termina com uma promessa. É muito interessante perceber que até a igreja de Laodiceia, que ele dá a sentença mais drástica e diz, olha, eu vou vomitar vocês, a igreja com maior indiferença, ele promete maior intimidade. Se você abrir a porta, eu vou ceiar com você. O que nesse contexto do primeiro século e nessa cultura, comer junto à mesa é algo extremamente importante. Então, o Senhor demonstra um conhecimento detalhado de cada uma dessas igrejas. Em cada carta existem referências a particularidades dessa igreja, a particularidades da cidade, particularidades das circunstâncias. E essa igreja é o lugar, então, de afirmação, de correção e de promessa. Então, começa falando dos 7 candelabros e também das 7 estrelas. Uma coisa interessante, quando eu estudei Apocalipse, na escola onde eu estudei, o meu professor de teologia que ensinou Apocalipse para mim, ele também era professor de física. Eu estudava no Canadá nessa época, ele tinha sido professor de física em Berkeley. E ele contou para a gente que no primeiro século, no trono do imperador, tinha 7 estrelas. E que essas 7 estrelas representavam o que eles conheciam dos 7 planetas que eles conheciam. Então, no trono do imperador, você tem as 7 estrelas, que são os 7 planetas, mostrando a importância do imperador. E é muito interessante você ver aqui no Apocalipse a expressão de que Jesus tem as 7 estrelas nas suas mãos. Então, o que eles conheciam como universo, Jesus disse, está tudo na minha mão, tem as 7 estrelas na minha mão aqui. Então, um detalhe interessante da astronomia da época, com esse contexto, que mostra, de fato, enquanto um coloca 7 estrelas no seu trono para poder representar poder, Jesus vem e diz, bom, eu tenho nas mãos as 7 estrelas, está aqui na minha mão, deixa na minha mão que eu cuido disso, né? Então, havia essas 7 igrejas na Ásia. Esse 7 é um número que indica totalidade, algo completo, algo perfeito. Então, ao escolher essas 7 igrejas para dirigir as suas cartas, o Senhor está dirigindo a todas as igrejas, né? Esses 7 representam a totalidade das igrejas. São 7 igrejas reais, são 7 congregações presentes na história. Não é uma metáfora dos 7 estágios de desenvolvimento da igreja, são 7 igrejas reais, históricas, né? De todas, dessas 7, parece que a única que está ainda viva é a igreja de Esmirna, que é a mais lascadinha no texto aqui, mas está lá na cidade de Esmirna, na Turquia, até o dia de hoje. E é muito interessante que o Senhor repete a mesma estrutura para cada uma das igrejas, de afirmação, aprovação, depois da repreensão, depois da exortação e a promessa. Ele repete. Até uma maneira de como a gente encaminhar pastoralmente conduzir uma situação crítica, né? Bom, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, era a 4ª cidade do Império Romano. Você tinha Roma, Alexandria, Antioquia da Síria e Éfeso, era uma cidade muito importante, era o principal centro financeiro da Ásia Menor, que é o todo mundo antigo. A população de Éfeso nessa época em torno de 200 mil habitantes, é o principal porto da região, onde você tinha lá as Olimpíadas de Atenas, tinha um anfiteatro para 24 mil pessoas, olha, uma coisa bastante significativa. E era uma cidade muito orgulhosa de ser o local da adoração da deusa Artemis para os gregos ou Diana para os romanos. Quando você vai no Museu de Londres, quando acabar essa pandemia, você for visitar o Museu de Londres, você vai ver lá as colunas do templo de Diana de Éfeso. Está lá, algumas dessas colunas estão lá. Que era uma deusa de fertilidade vinculada a essa prostituição sagrada, essas sacerdotisas que tinham no templo, né? Então, esse templo da cidade de Éfeso foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, é uma cidade bastante importante. Então, no ano 29, essa cidade se torna um dos principais centros de adoração ao imperador. As cidades, quanto mais importantes, mais templos tinham, porque o mundo greco-romano é um mundo litúrgico, de muita adoração. Em Éfeso, você tinha 4 grandes templos, para você ver a importância da cidade. Bom, aí você tem a igreja que nasce nessa cidade. A igreja nasceu durante a visita do apóstolo Paulo, junto com Priscila e Áquila, no ano 52, depois da segunda viagem missionária ali. Quando Paulo
sai, Priscila e Áquila seguiram cuidando da igreja. Posteriormente, Paulo retorna por um período de 2 anos e meio. No livro de Atos 19, narra aquela tensão, quando ele está pregando, as pessoas se convertem, e ao se converterem, deixam de fazer as pequenas imagens dos deuses, provoca uma crise na economia local, e aí Paulo é expulso da cidade, foi obrigado a deixar a cidade. Quando Paulo deixa a cidade, ele deixa como pastor Timóteo, que vai ser pastor dessa igreja. E agora, posteriormente, João é pastor dessa igreja. Então, é uma igreja que tem muito bons pastores. Paulo, Priscila, Áquila, Timóteo, João, e Maria era presidente da SAF, da Sociedade Feminina das Senhoras, lá a mãe de Jesus cuidava das senhoras dessa igreja. Então, é realmente uma igreja de bastante importância, de relevância para essa igreja. Como é que começa, então, aqui essa carta? Versículo 1, ele diz, escreve ao anjo da igreja. Aqui nós temos a palavra ângelos mesmo, mensageiro. Então, a gente pode tomar essa palavra anjo como se referindo a anjos reais, ou seres celestiais. Uma outra possibilidade é tomar essa palavra anjo como se referindo ao mensageiro humano que Deus tem em cada igreja, ou seja, o pastor de cada igreja. Essa tem sido a opção durante a maior parte dos exegetas para entender essa palavra anjo. Ou você pode tomar a palavra anjo como uma metáfora, mais uma metáfora do livro simbólico como o livro de Apocalipse, para esse ethos de cada igreja, esse espírito de cada igreja, essa personalidade corporativa de cada igreja. Então, essas são as 3 opções que a gente vê. Anjos reais, ou pregador da comunidade, ou pastor da comunidade, ou essa personalidade corporativa da igreja. Não está muito claro qual das 3 coisas são. O que é claro é que, ao longo do livro, cada vez que se refere a anjos, se refere a seres sobrenaturais, ao longo do livro do Apocalipse, e nunca a seres humanos. No entanto, como no livro de Daniel, por exemplo, que fala, Daniel 10, fala de anjos que guardam sobre as nações, né? E aqui nós vemos anjos sobre a igreja. Então, é uma possibilidade. Mas eu tenho visto que a maior parte na tradição evangélica tomou esse como sendo um pastor da comunidade. Então, o que é que está sendo dito por João aqui? Deus designou anjos sobre as igrejas que são responsáveis por assegurar que a mensagem seja anunciada ali. É alguém que, de alguma forma, se assegura que o mensageiro humano seja fiel, preciso à palavra que ele recebeu. E aí vamos ver, então, a condição da igreja de Éfeso, nos versículos 2 e versículos 3. Começa assim, eu conheço as tuas obras. Então, Jesus faz um elogio àquilo que é forte da igreja. Começa com uma aprovação, né? Essa é uma igreja que poderia se tornar um exemplo para muitos. Ele descreve essas coisas positivas da igreja. Ele diz, olha, vocês trabalham de maneira dura. O verbo grego dá a ideia até de suar, da intensidade com que trabalham. Vocês são perseverantes. Vocês não suportam os maus. Vocês colocaram em provas os falsos apóstolos. Vocês sofreram. Tem aqui até a minha fiel testemunha, de forma fiel. Vocês não desanimaram. Vocês se opuseram aos nicolaítas, né? Então, é uma igreja que tem uma fidelidade doutrinária importante. É uma igreja que está envolvida na obra de Deus. É uma igreja que é perseverante na tribulação. É uma igreja que tem pureza de vida e doutrinária. Aí você pensa assim, puxa, uma igreja com essas características, o que pode haver de mal nessa igreja aqui? Uma igreja que é fiel na doutrina, envolvida na obra, perseverante na tribulação e pura na sua forma de viver, na sua doutrina. Essa igreja tomou seriamente as recomendações dos seus pastores. Vamos lembrar, né? Paulo, em Atos 20, fala contra os falsos profetas, os falsos mestres. E essa igreja levou a sério isso. Depois, 1 João 4, João, que é pastor, falou que a igreja devia examinar os espíritos. Eles examinavam aqui, eles rejeitavam os falsos apóstolos, eles rejeitavam os nicolaítas aqui. Depois, Timóteo, que foi pastor dessa igreja, diz, 2 Timóteo 1,14, diz, olha, vocês têm que guardar o evangelho. Eles guardaram o evangelho. Então, é uma igreja que leva a sério o ensino que recebeu dos seus pastores. Fiel na doutrina, envolvida na obra, perseverante na tribulação, pura na sua forma de viver e na sua
doutrina. Mas o Senhor que anda no meio da igreja, e isso é uma coisa impressionante, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Toda vez que a igreja esquece que o Senhor anda no meio do seu povo, a gente perde a noção de reverência, né? A gente se nós nos lembrássemos que o Senhor anda no meio da sua igreja, tem muita coisa que se diz que não seria dita, tem muita coisa que se faz hoje que não seria feita, porque o sentido de reverência está na presença de quem nós estamos, né? Lá em casa, quando eu era pequeno, a gente tinha duas formas de se comportar lá em casa. A gente se comportava de um jeito quando a minha mãe estava em casa e de outro jeito quando ela não estava em casa, porque a minha mãe ensinou basicamente para a gente o sentido de reverência. Aliás, ela tinha um sistema de reforço usando havaianas em determinada parte do corpo que dava essa percepção. Eu me lembro de uma vez que a minha mãe odiava que nós gritássemos em casa. A gente tinha que falar em voz num tom baixo. E uma vez eu achei que a minha mãe não estava em casa, eu do meu quarto gritei o nome da minha irmã, e eu saí do meu quarto gritando o nome da minha irmã para chamá-la para alguma coisa, não me lembro o quê. E eu fui gritando, então, o nome da minha irmã, Kátia, Kátia, Kátia. Cheguei no corredor, quando eu vi a minha mãe, fiz aquele freio de caminhão, assim, Kátia. Porque ela não precisou falar nada, só o olhar, aquele olhar de mãe que conhece tudo, fez com que eu diminuísse o tom de voz, porque uma coisa era se comportar de uma maneira como minha mãe estava presente, outra coisa quando ela estava ausente. Enfim, de novo, né? Se a gente lembrasse que o Senhor anda no nosso meio sempre, sempre, muitas coisas que são feitas em nome de Deus, em nome de Cristo, ditas que recebidas do Espírito Santo, jamais seriam ditas, jamais seriam feitas, jamais seriam pensadas, porque o nosso sentido de reverência é outro aqui, né? Mas essa igreja, com essas características positivas, que o Senhor elogia cada uma delas, ele diz, olha, mas eu tenho contra vocês alguma coisa. No versículo 4, ele vai sugerir o que ele tem contra. Olha, contra vocês, porém, eu tenho que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, o que pode estar errado nessa comunidade? No capítulo 1, versículo 15, faz a menção dos olhos do Senhor, né? Esses olhos que podem ver além da realidade, olhos que resplandecem. No versículo 15 do capítulo 1 diz assim, os olhos do Senhor são como seus pés, sua mão direita, sua face, e os seus olhos são como fogo, olhos que eram como chama de fogo. Versículo 14, olhos como chama de fogo, que podem ver além. Então, esses olhos que são como chama de fogo, viram nessa igreja, que é um bom exemplo de igreja, algo que não estava bom. E diz, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Eu gosto muito de uma expressão do Asaf, que ele diz que lembra do Asaf, né? O nosso cantor do Rio Grande do Sul, né? O Asaf diz que a adoração é quando a fé se torna amor. Eu gosto demais dessa definição de adoração que ele faz. Adoração é quando a fé se torna amor. E eu fico pensando, nossa, se essa igreja abandonou o primeiro amor, como é que deveria ser a adoração dessa igreja aqui, né? Que tipo de adoração é essa mecânica onde o amor não está presente, onde o serviço, a fidelidade doutrinária, o envolvimento na obra, a perseverança na tribulação, a pureza, está baseada em quê quando o primeiro amor foi colocado de fora, de lado? Então, esse amor, né, é possível a gente ter ortodoxia sem piedade, né? A gente tem um exemplo disso com Jonas, por exemplo. É o cara que tem a teologia correta, mas o coração completamente torto, vai em outra direção, né? Então aqui essa ideia de resgatar esse amor, essa relação pessoal, esse amor que brota da graça, esse amor onde há o desejo, onde há a intimidade, onde a gente está preocupado em saber aquilo que o nosso amado deseja, né? Então, é muito fácil a gente substituir esse primeiro amor por outras coisas. O fato é que o amor envelhece, viu, gente? O amor pode envelhecer. O amor pode se enferrujar. Mesmo com um trabalho fiel, com pureza doutrinária, com perseverança, com todas as características positivas que a igreja tem, o amor pode envelhecer.
E aí você acaba substituindo esse amor por Jesus por outras coisas. Às vezes, nossa preocupação em manter a ortodoxia e o trabalho duro é uma forma de substituir esse verdadeiro amor. É o esposo ou a esposa fiel que é fiel sem amar o seu esposo, que é fiel sem amar a sua esposa. Continua fiel, por outras razões, mas já perdeu o amor na sua relação. É aquele esposo ou esposa fiel que cumpre as suas obrigações, mas já não ama mais o seu cônjuge. Então, nada pode tomar o lugar de Deus. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus compromete esse amor. E esse amor não é negociável, né? Então, a gente pode substituir o amor pelo zelo religioso, por exemplo, e confiar mais no zelo religioso. A gente pode ter uma boa defesa da fé, uma boa defesa da teologia, uma boa defesa da nossa convicção e falar mais do Senhor, estar mais preocupados em descrevê-lo do que viver a relação com Ele. Talvez os fariseus são outro exemplo, né, de alguém que está muito fiel nas suas convicções, mas o seu coração está distante de Deus, né? Então, quando a nossa teologia não nos conduz à adoração, tem alguma coisa esquisita. Eu costumo dizer para os meus alunos que toda boa teologia sempre nos leva à oração. Se a teologia não nos leva à oração, tem alguma coisa errada nessa teologia. Ela pode ser, às vezes, está mais preocupada em ser inteligente do que ser obediente, não é? Mas então a teologia ela desemboca na adoração. Ela desemboca na adoração, porque você cai diante do mistério, esse mistério revelado em Jesus, esse mistério desse amor de Deus expresso em Jesus, esse mistério da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é impossível a gente não responder. Nós não temos palavras adequadas para expressar ou para responder, a não ser por meio da adoração. O tempo que eu trabalhei na Espanha foi muito interessante. Trabalhei algum tempo com o movimento estudantil lá. Na minha época, eu estava vinculado com a ABU. E lá na Espanha, a gente tinha um hábito diferente que a gente tem aqui no Brasil. Na Espanha, por exemplo, o culto não começava com cânticos. Começava com uma oração e a exposição bíblica. Se orava e, pumba, exposição bíblica direto. Eu achei estranha aquela situação, e aí depois eu entendi por quê. Que quando terminou a exposição bíblica, o dirigente do tempo de cânticos e adoração da igreja se colocou de pé e dizia assim: bom, tendo ouvido a Deus, como é que a gente responde? E aí começava o tempo de cânticos, o tempo de oração, o tempo de oferta, tudo mais que era feito no contexto do culto, como uma resposta à palavra de Deus que havia sido dita. Então, diante do mistério revelado de Deus, a resposta da comunidade é a adoração. É a adoração. Esse amor expresso por meio da adoração, seja por meio dos cânticos, por meio da oração, por meio do serviço, do cuidado do próximo, mas como expressão dessa adoração, né? Então, outro perigo, por exemplo, que é muito comum, quando a gente percebe que esse amor está enferrujando, é quando a gente está mais preocupado em examinar os outros do que examinar a gente mesmo, não é? Quando examinar os outros se torna a nossa preocupação, discernir os outros se torna a nossa atividade, a gente percebe que nós estamos falhando em amor. Aliás, essa é uma das falhas dessas igrejas aqui, com exceção de duas, é que nós geralmente somos muito aptos para ver o mal fora da igreja, mas não somos tão atentos para ver o mal presente em nosso meio. Esses desvios, né, que acontecem em nosso meio. Nós estamos mais preocupados em examinar a outros do que examinar a nós mesmos. E aí eu me lembro nos cultos de quarta-feira na igreja onde meu pai era pastor, que começava com um hino que dizia assim: vem, visita a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Vem, visita, vem, visita. Toda quarta-feira era essa forma que a gente começava o culto de oração, pedindo essa visita renovada do Senhor, porque sem a presença do Senhor, a igreja ia murchar. Então, uma das formas como a gente pode substituir esse amor é essa preocupação em julgar outros em vez de olhar para nós mesmos, né? Isso se passou com Israel. Jeremias mostra isso, né? Passou com a igreja de Éfeso, pode passar com qualquer um de nós, quando o amor envelhece.
quando o amor perde o seu encanto, quando o amor se torna burocrático, quando o amor se torna indiferente, quando o amor está focado mais em si do que no amado, quando o amor ele está plasmado nos documentos da igreja, na nossa confissão de fé, na nossa ortodoxia, nas nossas práticas, mas não na nossa relação de fato com o amado, né? Então, esse convite do Espírito para a igreja é que ela reveja essa relação com o seu primeiro amor. Começa por essa carta, né? Ela recebe uma carta do Senhor de forma escrita para que ela reveja o seu amor. E aí, então, o Espírito, o Senhor, por meio dessa carta, sugere, então, o programa de renovação espiritual da igreja de Éfeso. Não mandou visitar Jerusalém, não mandou subir no monte, não mandou fazer jejum, nem mandou fazer vigília. Ele dá 3 dicas de como a igreja pode renovar o seu amor. A primeira dica é lembre-se. Lembre-se, use a memória. Primeiro reconhece a sua condição e lembre-se onde foi que você caiu, onde foi que você tornou esse amor burocrático, onde foi que você desviou do primeiro amor, né? E é interessante que não é uma espiritualidade de transe, né, gente? A gente está acostumado a associar renovação espiritual com transe, é ou não é? Tem que ser alguma coisa catártica, tem que acontecer alguma coisa. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa igreja no interior de São Paulo e a irmã veio falar assim, pastor, eu quero que o irmão ore para que eu caia. Eu falei, mas por que eu vou orar para você cair? Eu não estava entendendo a metáfora. Não, eu preciso cair no chão. Eu falei, mas cair no chão por quê? Porque todo mundo na minha igreja já caiu no chão, teve essa experiência, eu quero cair também. Ora para que eu caia. Eu falei, uau, mas que espiritualidade de transe é essa? Então as pessoas, ao invés de sentar-se, orar e pensar, né, não, quer ter uma experiência catártica, um transe. E aqui ele não propõe um transe espiritual, ele propõe uma decisão simples. Sente e use a memória. Lembre-se, como foi a sua vida antes e como é a sua vida agora? Como era a sua relação antes, como é a sua relação agora? Por que você se afastou? Por que você deixou de praticar aquelas coisas? Né? Então, o primeiro passo é recordar. Recordar. A segunda coisa, uma vez que você usa a memória, seja responsável do que você lembrou. Arrependa-se. Então, você agora lembrou do que você... onde foi que caiu. Mude agora a forma de conduzir a sua vida. Se arrepende. Você tem que passar por uma decisão intencional sua. Você tem que mudar a sua direção. E, em terceiro lugar, ele diz, volte a praticar as primeiras coisas. Então, é um programa mais barato do que fazer uma viagem a Jerusalém, é mais tranquilo do que subir o monte num lugar escuro à noite, correndo o risco de ser assaltado, para ficar, é mais tranquilo do que uma experiência catártica, uma experiência de espiritualidade de transe. Ele diz, olha, lembra, se arrepende, e volte a fazer aquelas coisas que você fazia antes. Né? Nada satisfaz mais a nosso Deus do que esse amor. Nada satisfaz mais nosso Deus do que esse amor dedicado a Ele, essa expressão profunda de amor. E aí vem a advertência e a promessa no final. Ele diz, a advertência é, se você não levar a sério o que eu estou dizendo, eu vou retirar esse candelabro do meio de vocês. Né? Ou seja, ninguém tem lugar aqui, nenhuma igreja tem lugar seguro e permanente. Ele disse, se vocês não mudarem, eu vou tirar esse candelabro daqui. Né? Mas se vocês, vem a promessa, se vocês fizerem isso, eu vou dar livre acesso a vocês àquilo que lá no Gênesis vocês perderam. Eu vou dar livre acesso a vocês a essa árvore da vida, a essa vida eterna, essa possibilidade da nova criação, que é a grande promessa que nós temos aqui no Apocalipse. Né? Essa nova criação, dessa nova realidade. Né? Então, o que o Espírito faz a essa igreja é um convite, baseado em 3 perguntas que a gente pode se fazer. Bom, nessa situação de pandemia, como nós nos encontramos como igreja?
Será que temos algo para recordar? Será que temos algo do que nos arrependemos? Será que temos algo que devemos voltar a fazer, que já não estamos fazendo mais? Fazíamos antes e deixamos de fazer? Então, o que é que eu preciso recordar? O que é que eu preciso mudar, me arrepender? E o que é que eu preciso voltar a fazer? Nós não podemos não levar a sério esse fato da presença de Deus em nosso meio. Né? E a gente tem que perguntar para o Senhor, Senhor, a forma como nós nos vemos corresponde à forma como o Senhor nos vê? Então, o que é que o Senhor vê em nós? E ao receber a resposta do Senhor, no caso da igreja de Éfeso, foi: ok, nós somos uma igreja fiel na Escritura, discerne os falsos apóstolos, resiste os nicolaítas, trabalha de maneira árdua e séria. No entanto, como vai a qualidade do nosso amor ao nosso Senhor? Como é que esse amor ao nosso Senhor nos faz amar aqueles que o Senhor também ama? Como é que esse amor ao Senhor se evidencia numa situação como essa que nós estamos vivendo agora no país? Como é que esse amor se expressa? E aqui eu vou pegar uma sugestão. Hoje é aniversário do nascimento de Wesley, John Wesley. Nasceu no dia 28 de junho, né, de 1703. Depois morreu em 2 de março de 1741. Isso. 1791. Isso. No dia 24 de maio de 1738, Wesley, tendo retornado da sua experiência missionária nos Estados Unidos, entre os indígenas, ele vai a uma reunião de oração e lá ele escreve no seu diário assim: foi feita a leitura do Novo Testamento, pela manhã eu li, depois eu fui à catedral, eu cantei um hino, fui a uma reunião de oração contra a minha vontade. Nessa reunião de oração, eu ouvi a reflexão teológica, que era, na verdade, o comentário, a introdução de Lutero ao livro de Romanos. A pessoa estava lendo o que Lutero havia escrito na introdução do seu comentário ao livro de Romanos. Enquanto ele ouvia essa introdução de Lutero ao livro de Romanos, ele diz: o Espírito Santo começou a fazer uma obra no meu coração. Eu passei a orar de uma maneira diferente. Eu dei testemunho público. E eu percebi o seguinte: que eu tinha até então uma fé de servo, mas não uma fé de filho. E esse é um dia famoso no mundo metodista, porque é o dia do coração aquecido. A experiência no qual Wesley teve seu coração aquecido, quando ele percebeu que até aquele dia 24 de maio de 1738, ele tinha uma fé de servo, mas não uma fé de filho. Mudou a qualidade da sua relação com Deus, mudou a qualidade da sua relação com o Senhor, e ele disse assim: agora eu tenho plena convicção de que eu tenho meus pecados perdoados. Eu tenho a plena convicção de que posso repousar nas mãos de Deus. Bom, então o convite hoje que eu deixo para vocês é esse: 3 perguntinhas para fazer. O que eu preciso recordar? O que é que eu preciso, do que é que eu preciso me arrepender? E o que é que eu preciso voltar a fazer? Voltar a fazer. Será que temos tido uma fé de servo, mas não uma fé de filho? Como é que está a qualidade do nosso amor ao nosso Senhor? Como é que esse amor se evidencia em situações como essa na que nós estamos vivendo como país nesse momento? Bom, acho que terminei. Acho que é isso.